pastor Lino? Eu fico feliz porque o pastor Lino falou, eu vou lá, pastor, eu quero ir na igreja, eu quero ir. Por quê? Por que ele quis ir? Porque a alma dele, tanto a dele como a minha, como a nossa, está sedenta de Deus. Estamos sedentos de Deus, meus irmãos. Aleluia. E louvado seja Deus, porque tem pessoas que não têm força. Glória a Deus por isso, pastor Nico. Que tem pessoas que não têm força nem para ir na igreja. Tem pessoas que não têm força nem de congregar. Tem pessoas que estão tão fracas que nem a Bíblia tem coragem para ler mais, meus irmãos. E o que fazer nessa? Pedir a Deus, Senhor, me dá forças. Me dá força, Senhor. Me dá força, Senhor. Nós vemos aqui no Velho Testamento, que nós vimos aqui esse texto aqui, irmãos. Zaqueu, ele procura Cristo. Se você ver lá no livro do Êxodo, capítulo 3, você vai ver um pastor pastoreando rebanho, que era Moisés, ele estava pastoreando rebanho. Ele não estava procurando Deus. Ele estava pastoreando rebanho do seu servo Jetro. Pastoreando rebanho. E de repente, meus irmãos, está lá o texto, capítulo 3 aqui, ó. Ele não foi procurar Deus. Não. Ele está pastorando rebanho aqui, para lá e para cá, vai para cá ovelha, traz para cá ovelha. De repente, Deus no caminho. De repente, Deus no caminho, meus irmãos. Deus fez o quê? Olha o que está o texto aqui, ó. Ele estava apacentando o rebanho, no capítulo 3 e 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano. Então levou o rebanho atrás do deserto, chegou ao monte de Deus em Horebe. 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama do meio do fogo, de uma sarça, olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Agora, observa aqui no versículo 3, que é o que Deus quer que nós façamos a mesma coisa. E Moisés diz, agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Bem, a sarça estava lá se queimando. Mas ele não voltou para trás, irmãos. Ele não voltou para trás, Miriam. Ele foi lá, ele foi curioso. Ele foi curioso. Ele quis ser curioso aos mistérios de Deus. E quem procura conhecer os mistérios de Deus, conhece. Quem procura os mistérios de Deus, conhece. Pastor, se eu ficar na minha, de boa da vida, da maré da lagoa, tranquilo, sem procurar os mistérios, vou encontrar? Não vai encontrar. Em português, claro, Deus só usa quem busca. Quem busca, Deus vai usar. Pastor, tu deveria ser mal usado. Não sou, porque eu busco pouco. Se buscarmos mais, nós iremos sermos mais usados, mais ousados e mais cheios do Espírito Santo. Aqui no Brasil, meus irmãos, muitos cristãos não estão mais buscando a Deus como antes. Irmãos, eu estava observando esses dias uma igreja aí, não vou dar nomes. O pastor estava pregando, eu vi naquele culto, o pastor pregando em cima do altar e os outros em cima do altar. Ah, meu irmão, tirando foto para pôr no status do WhatsApp, irmão, em cima do altar, irmão. Falta de, desculpa te falar na linguagem pejorativa que eu vou usar, irmão. É falta de vergonha na pestaña. Como é que pode, o cara pregando em cima do altar, o pastor se lascando, suando o cangote e o outro colega em cima do altar? Porque eu aprendi assim, se um pastor está pregando em cima do altar, o outro tem que estar do lado orando por ele, né? Assim que aprender, pastoria. Senhor, dá a palavra pastoria, dá a palavra Hélio, dá a palavra Miriam que está pregando. É assim que nós aprendemos. Enquanto aquele pastor estava se esgoelando, o outro estava lá tirando foto para pôr no status. E aí, como é que Deus usa? Deus não vai usar desse jeito, meus irmãos. Nós estamos vivendo, irmãos, num país, o Brasil está um país muito, como se diz, muito artístico. O cristianismo não se vê mais ninguém se embasar com o Espírito Santo. Fala para mim aí, se vocês conhecem alguém que embasar com o Espírito Santo? Ninguém nem sabe mais o que é Espírito Santo, irmão. Não se fala mais. Não se fala mais Espírito Santo na igreja. Porque é o que nós precisamos hoje, o que nós precisamos no dia atrás, é o Espírito Santo. Enquanto nos Estados Unidos lá, irmãos, o negócio a chama está pegando fogo. O negócio está acendendo lá, irmãos. Irmãos, no Brasil existe uma igreja aqui eu vi esses dias agora, foi hoje, foi ontem. Eu não lembro o estado. No Brasil tem uma igreja, irmão. Que o tanto de gente que está sendo avivado no Brasil, eu me esqueço o nome do lugar, irmãos. Enorme, uma igreja, irmão. O poder de Deus está invadindo essa igreja. Eu vou procurar e mostrar para os irmãos depois. Pessoas sendo batizadas, pessoas sendo coisa tremenda. Eu vi somente essa e vi hoje. Vem aqui em Suzano. O pessoal para se renovar tem que ir para um monte. Não é isso que acontece em Suzano? Por quê? O lugar de ser renovado é na igreja, buscar o Senhor na igreja. Eu vou baseado numa igreja e concluído em casa. Mas o início foi numa igreja. Por
Por quê, irmãos? Porque enquanto o pastor está pregando, irmãos, eu não falo com os irmãos aqui, mas pode vir nas igrejas grandes. Enquanto o pastor está pregando, a irmã está pregando, está lá os irmãos dentro da igreja, irmão, como serve no WhatsApp. Não estou falando que a irmã não está no WhatsApp, não, mas é o que acontece hoje em dia, Maia. Vocês vão que andam por isso, vocês verem isso. Enquanto o pastor está pregando, a irmã está pregando, está lá os irmãos dentro da igreja, no centro da igreja, ou em cima da tribuna. Em vez de estar buscando, Senhor, usa o teu servo, usa o teu profeta, usa o teu servo, não acontece, irmão, porque as igrejas estão ficando morna, gelada e algumas nem existem mais. E eu quero esse avivamento na minha vida ainda, irmãos. Eu estou com 49, eu quero chegar aos 70 pulando com pessoa igual o Saci Pererê. Aqui diz o texto aqui, meus irmãos, Moisés diz o seguinte: eu irei agora ver esta visão, porque esta sarça não se queima. O 4 diz assim, ó: e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: estou aqui, Senhor, conta comigo. Por que Deus falou com Moisés, velho? Por que Deus falou com Moisés, irmãos? Porque Moisés não ficou, irmãos, olha, parado. Não, ele não. Deus gosta de homens ou de mulheres que vai para cima, mesmo fraquinha, meu irmão. Ele foi para cima. Eu vou lá para ver essa visão, porque eu não me dou eu quero ver essa visão. E nessa visão, Deus chamou ele, irmãos. É isso que estou fazendo assim. Venha conhecer os meus mistérios. Venha conhecer os meus mistérios. E eu estou aqui, Senhor. A mesma coisa aconteceu com Samuel quando era criança. Lembra de Samuel? O Senhor falou para Samuel: Samuel, ele falou: Eli, por que me chamas? E o velho ali estava com os filhos tudo na rebeldia, apoiando o erro dos filhos, e ficou com medo. Senhor, me chama, eu não te chamo não, Senhor, vai te deitar. De novo, ele disse, quando vim de novo, falou assim: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Terceira vez o Senhor veio e disse, Samuel disse: fala que o teu servo ouve. E Deus descascou a ripa no Eli. Usou o menino para corrigir. Irei fazer uma derrota na casa de Eli, porque Eli fez isso, apoiou eu com seus filhos, e vou levantar um sacerdote fiel. É ele. Ele que era Samuel, porque Samuel, o detalhe é o seguinte: quando Samuel era criança, a mãe dele diz o seguinte: pega ele com a idade pequena. E uma palavra que Ana diz bem clara, que Deus escutou: agora levarei o meu filho e entregarei para o Senhor. E Deus o acolheu. E quando nós entregamos nossos filhos, por rebelde que seja, na mão do Senhor, Deus devolve eles 100 vezes melhor. Aleluia. Deus naquele momento começou a trabalhar, meus irmãos. E desenvolveu Samuel como um profeta, como um juiz e como um sacerdote honrado em Israel. Homem honrado. O que eu estou trazendo aqui nessa noite para nós? Que quem busca o Senhor tem honra de Deus para ele e para ela ainda. Por isso não saiamos da presença do Senhor. Deus usou Samuel porque Samuel se preocupou e ouvia o Senhor. Deus aqui usou Moisés porque Moisés se preocupou a saber e conhecer os mistérios de Deus, meus irmãos. E sabe o que aconteceu aqui, meus irmãos? O Senhor disse: Moisés, não sabemos de qual é salteado. Moisés disse: agora tira a sandália dos pés, que é o lugar que tu estás, é terra santa. Mas aqui o texto diz o seguinte, está no capítulo 3 e 1, Moisés não foi lá para procurar Deus, irmãos. Moisés foi lá para apacentar rebanho, dona Miriam. E no caminho ele encontra Deus, no caminho ele encontra o Senhor, no caminho ele encontra o Senhor, meu irmão, igualmente Jacó. Aleluia. Jacó, o que tu tens no travesseiro? Uma pedra. E aí, que conforto ele tinha? Uma pedra, está lá no capítulo 28 do Gênesis. Qual era o conforto que Jacó tinha? Uma pedra. Só que naquela pedra tem um mistério, ele estava deitado na pedra. O que ele vê depois? Quem lembra do texto? Ele vê uma escada, e o que tinha na escada? Anjos descendo e subindo na escada. E porque nós falamos somente, irmãos, da escada e dos anjos que desciam na escada. Nesse que nós falamos, mas tinha alguém especial que estava lá em cima no topo da escada. Quem? Deixa eu falar, Deus. Pode ler depois em casa, Gênesis 28. Anjo descia e subia na escada. Mas o cara, dona Miriam, não tinha caído morto. Porque ele tinha somente uma pedra, meus irmãos, que travesseiro. Os anjos subiram e desceram a escada, e lá em cima, diz o texto, no topo da escada, dona Radassa,
estava o Senhor dos Exércitos. Alabaçouve, aleluia. Deus estava então nessa noite, irmão. Nós precisamos dizer, Senhor, fica no meu caminho, Senhor. Senhor, fica no meu caminho, fica na minha rota, fica na minha direção. Esteja comigo, Senhor, aleluia. Precisamos disso, meus irmãos. Porque se nós olharmos para os problemas, nós não buscamos Deus, irmã Miriam. Se nós olharmos para as perseguições, pastor Olímpico, daqueles que têm raiva de nós, que nos odeiam, que nos querem, não nos querem bem, a gente não faz a obra. Vou terminar, meus irmãos. E Deus falou uma palavra para Isaac, para Jacó, naquela pedra no deserto. Olha o que Deus fala para ele. Na terra em que tu estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. E assim como fui com teu pai Isaac, com teu avô Abraão, eu serei contigo. Pastor, mas Jacó trapaceou. Mas se você ler o texto lá quando Rebeca está grávida lá, Deus fala a palavra para Rebeca. Porque os meninos no ventre era o seguinte, era pancada, igualmente o ringue, pá, pá, dentro do ventre. E Deus falou assim para ela. Rebeca falou assim, oh, meu Deus, por que tudo isso? E Deus falou assim, é porque no teu ventre há duas nações que brigam. E o maior servirá, Deus falou, o maior servirá ao menor. Deus falou para Rebeca, o maior serviria ao menor. E quando nasce Esaú, Jacó disse, a vez era minha, rapaz, ele estava agarrado no pé. Está o texto lá. Quando ele nasce, Esaú nasceu vermelho e cabeludo, e Jacó estava agarrado, porque a briga era para sair primeiro. Está entendendo, meu irmão? Mas a promessa era de Jacó. E o texto é bem claro nas profecias que Deus falou assim, ó. Deus falou sempre essa palavra. Deus falou isso. Eu sempre amei a Jacó e aborreci a Esaú. Imagina isso. Está na Bíblia isso aqui, meu Jesus. E Deus sempre amou a Jacó, meus irmãos. E eu fico arrepiado quando, vou terminar, mas eu deixo de falar essa palavra. Quando ele vai passar o monte de Jaboque, o irmão dele está do outro lado, que é Esaú. O que se lembra os soldados que Esaú tinha para matar, acabar com Jacó? O que se lembra? Quantos soldados ele tinha para matar Jacó? Você se lembra? Ele tinha 400 homens. Jacó só tinha mulheres e crianças. E o Esaú tinha 400 soldados. Porque Esaú, quando vai ser abençoado por velho Isaac, lá quando Isaac abençoa Jacó, que ele seria fértil na terra, Esaú vai ser abençoado. Mas Esaú recebe uma bênção também. Sabe qual foi a bênção que o velho Isaac deu para Esaú? Tu viverás à custa da espada, da guerra. Vou terminar. Esaú estava lá esperando, já armado para matar ele, certo? 400 homens. Só que na noite, quando passa a voz de Jaboque, quem é que enfrenta Jacó? Quem é que enfrenta Jacó? O anjo. Em outras palavras, o profeta menor disse que era o próprio Deus. Ele chegou antes da alva e estava lá, dando pancada, lutando contra Jacó. Lutando contra Jacó. Pá, 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 pá. Vírgula. Deus precisa de pessoas que lutem. Aleluia! Deus precisa de homens e mulheres que lutem. Assim como Jacó lutou com o anjo, irmão, nós vamos lutar, irmãos e Vânia, pelos nossos objetivos, Miriam. E não cedermos a conversações fiadas dentro do nosso lar. Porque a conversa fiada você escuta na rua, mas a pior conversa fiada é quando você escuta dentro de casa a voz negativa, no seio familiar. Eu lembro daquele cantor americano, vou dar o nome, porque estamos gravando o culto, que o pai dele chamava ele de nariz de porco. E aqui deixou o menino em depressão. Dentro de casa. Então, irmãos, é muito perigoso as palavras que às vezes falamos dentro de casa, ou que nós ouvimos também. Se nós deixarmos entrar no coração, a gente perde a bênção. Vou terminar, irmãos. A Bíblia diz que Jacó lutou com o anjo, e a Bíblia diz que o anjo era o próprio Deus, e quando termina a luta, Jacó, ele estava como? Mancando. Está entendendo como é que é, irmãos? A juntura da coxa direita dele foi ferida. E segundo os antigos historiadores, diz que havia um código chamado Código de Hammurabi, um dos primeiros, um rei antigo, que havia um código de Moisés, que um guerreiro não poderia lutar contra o guerreiro se o outro guerreiro tivesse cego, ou coxo, ou mancando. Quando Esaú olha para ele e falou, não, como é que eu vou lutar com um homem desse?
Às vezes as feridas que Deus te fere é para te dar vitória, meu irmão. Aleluia, Jesus. Papai é lindo. Às vezes essas feridas que você está sofrendo agora são as feridas da vitória. Às vezes as feridas que eu estou sendo ferido, que essa negrona aqui abençoada, ela que escuta as lamúrias minhas no ouvido dela, o ouvido já está. Pode ver, o ouvido já está torto assim, tanto ouvir as lamúrias minhas. Eu também. Ela quando está chegando no grupo, porque eu sempre falo com ela, é minha esposa e minha amiga. E minha fonte de receber as minhas lamúrias. Papai é bom. Às vezes ela estava indo no café de manhãzinha, quando ela fala café de manhãzinha, e eu chego e encosto ali no pé do fogão, ela já sabe que eu vou lamentar de alguma coisa. Ela fala assim, oh meu Deus, meu esposo de novo. Eu não falo isso para mim, mas eu sinto pelo Espírito que ela quer falar isso. Porque a esposa, irmão, da gente não é somente mulher no sentido carnal, mas a mulher é amiga também. Minha avó, eu sempre falo com ela. Porque a mulher que casa com um cara que mora num cortiço que nem eu morava, dormindo no chão, com um fogão daqueles amarelinhos que tinha uma asa, parecia a asa do super-homem para voar. Ela falou assim, eu falei, tu quer casar comigo? Não, eu quero assim, mas não tem que ir em moto, pô. E a mãe dela falou assim, a mãe dela foi com a minha cara, disse, eu fui com a tua cara, não, pronto, tô em casa. Se a sogra vai com a cara do pinhão, tá feito, meu filho. Ela falou assim, eu fui com a tua cara. E eu era pastor dela e do meu sogro. E ela falou na minha cara, irmão, eu fui com a sua cara. O Espírito Santo falou assim, agora arma a barraca que a bênção é tua. A negrona é tua. Então, irmão, mas tudo isso aconteceu, irmão, da minha luta. A luta com o anjo. O anjo aqui abençoou Jacó, porque no final ele disse o seguinte, ele feriu Jacó ficou com a marca, e naquela marca que ele ficou na vida dele, Deus deu vitória para Jacó. Porque quando ele sai, começa um dia, que encontra-se com o irmão dele, com 400 homens, o irmão dele falou assim, eu não vou te tocar não. Jamais te tocarei em você. Essas marcas que eu e tu estamos passando, que nós estamos sofrendo, são as marcas que nos trarão as vitórias nas nossas vidas. Portanto, não murmure, não reclame e não desista da chamada. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar os irmãos e nos dê uma semana abençoada no nome de Cristo. Vem aqui, pastorinho, fazer aquela oração abençoada e para nós irmos para casa. Vocês estão congregando em algum lugar, pastorinho? Vocês estão congregando em algum lugar? Não. Nós estamos presentes pessoas nessa igreja, irmãos. Estão presentes pessoas aqui para nos ajudar nessa obra. Né? E amanhã vocês serão bem-vindos. Amém. Vamos colocar de pé. Amém. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, agradecemos o Senhor por esta palavra, Senhor, meu Deus amado, nessa noite, por cada um que veio, Senhor, cultuar, meu Pai, estamos aqui e agradecemos o Senhor por esta oportunidade nesta noite, Pai, que nos concedeu vir à Tua casa, te adorar e te glorificar, ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, por esse dia glorioso, nos deu uma semana de bênção, de vitória, de cura, de milagre, Senhor, meu Pai, e nos dê força, Senhor, para prosseguir nessa batalha, Pai. É o que nós, Senhor, te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmão. Estenda as tuas mãos. Que o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja desde agora para todos sempre, os irmãos. Diz? Amém.